Livro Céu e Inferno, FEAL, Fundação Espírita André Luiz, Guarulhos, 2023. Páginas 129 a 140, capítulo 8. As penas futuras segundo o Espiritismo. Início da nota do editor número 86. Este capítulo 8º da edição original foi renumerado na edição adulterada como capítulo 7º, sendo o mais importante da obra, por conter o resumo de todas as conclusões a que chegou Allan Kardec acerca das leis da justiça divina. Fim da nota do editor. Estando a sorte das almas nas mãos de Deus, ninguém pode neste mundo, por sua própria autoridade, decretar o Código Penal divino. Qualquer teoria não é mais que uma hipótese que só tem o valor de uma opinião pessoal, e por isso mesmo, pode ser mais ou menos engenhosa, racional, bizarra ou ridícula. Somente a sanção dos fatos pode conferir-lhe autoridade, fazendo-a passar à condição de princípio. Início da nota do editor número 87. Allan Kardec define os pressupostos da ciência espírita. Toda teoria, seja proposta por um homem ou um espírito, é uma opinião pessoal. As hipóteses vão do engenhoso ao ridículo. Por isso, o espiritismo se fundamenta na observação dos fatos, em milhares de depoimentos, para extrair deles os princípios gerais, confirmando o ensinamento dos bons espíritos. É a universalidade do ensino dos espíritos. Fim da nota do editor. Na ausência de fatos apropriados para definir sua concepção acerca da vida futura, os homens deram curso à sua imaginação e criaram essa diversidade de sistemas de que compartilharam, e compartilham ainda, as crenças. Se alguns homens de elite, em diversas épocas, entreviram um lado da verdade, a massa ignorante permaneceu sob o império dos preconceitos que geralmente lhe eram impostos. Início da nota do editor número 88. Alguns pensadores, desde o surgimento das ciências, entreviram a verdade, misturada a falsas ideias, em seus sistemas. Entretanto, as massas foram mantidas sob os dogmas das religiões ancestrais, pela fé cega. Essa foi a situação quando do surgimento do Espiritismo. Veja mais sobre esse cenário cultural no artigo Reação das Ideias Espiritualistas, Revista Espírita, outubro de 1863. Fim da nota do editor. A doutrina das penas eternas está nesse número. Essa doutrina teve sua época. Hoje ela é repelida pela razão. O que colocar em seu lugar? Um sistema substituído por outro sistema, ainda que mais racional, sempre terá apenas maior probabilidade, mas não a certeza. É por isso que o homem, chegado a este período intelectual que lhe permite refletir e comparar, não encontrando nada que satisfaça completamente sua razão e responda às suas aspirações, vacila indeciso. Uns, apavorados pela responsabilidade do futuro e querendo gozar o presente sem constrangimento, procuram enganar-se e proclamam o nada após a morte, crendo assim manter a consciência tranquila. Outros estão na perplexidade da dúvida. O maior número crê em algo, mas não sabe exatamente no que crê. Um dos resultados do desenvolvimento das ideias e dos conhecimentos adquiridos é o método científico. Início da nota do editor número 89. Pensamento científico, progressivo, baseado na observação dos fatos. Fim da nota do editor. O homem quer crer, mas quer saber por que crê. Ele não se deixa mais levar por palavras. Sua razão vigorosa quer algo mais substancial que teorias. Em uma palavra, ele necessita dos fatos. Deus, então, julgando que a humanidade saiu da infância, e que o homem está hoje maduro para compreender verdades de uma ordem mais elevada, permite que a vida espiritual lhe seja revelada por fatos que põem um fim às suas incertezas, fazendo cair os andaimes das hipóteses. Início da nota do editor número 90. Quando a humanidade estava preparada, as ciências romperam com a autoridade imposta pela fé cega e pelo fanatismo, conquistando o conhecimento progressivo baseado nos métodos. O mesmo ocorre com o mundo espiritual por meio do espiritismo, que faz da mediunidade um instrumento de observação para colher depoimentos de milhares de espíritos. Como afirma Kardec, é uma nova fase, que apenas se inicia, a da regeneração da humanidade. Fim da nota do editor. É a realidade após a ilusão. A doutrina espírita, no que se refere às penas futuras, não é mais fundada sobre uma teoria preconcebida do que suas outras partes. Em tudo ela se apoia sobre observações, sendo isso o que lhe dá autoridade. Ninguém então imaginou que as almas, após a morte, devessem se encontrar nesta ou naquela situação. São os próprios seres que deixaram a Terra que vem hoje, com a permissão de Deus e porque a humanidade entra numa nova fase, nos iniciar nos mistérios da vida futura, descrever sua posição feliz ou infeliz, suas impressões e sua transformação na morte do corpo.
Os espíritos vêm hoje, em suma, completar nesse ponto o ensino do Cristo. Não se trata aqui da relação de apenas um espírito que poderia ver as coisas somente de seu ponto de vista, sob um único aspecto, ou ainda estar dominado pelos preconceitos terrestres, nem de uma revelação feita a um único indivíduo que poderia se deixar enganar pelas aparências, nem de uma visão estática que se presta às ilusões e é com frequência apenas o reflexo de uma imaginação exaltada. Início da nota do autor número 91. V. Parte I. Capitão. Sexta. E o Livro dos Espíritos. Questões 443-444. Fim da nota do autor. Mas de inúmeros intermediários disseminados sobre todos os pontos do globo, de tal sorte que a revelação não é privilégio de ninguém, que cada um pode ao mesmo tempo ver e observar, e que ninguém é obrigado a crer pela fé de outrem. As leis que daí decorrem são deduzidas apenas da concordância dessa imensidade de observações. Esse é o caráter essencial e especial da doutrina espírita. Início da nota do editor número 92. Os dogmas têm origem em opiniões imaginadas por homens ou recebidas por médiuns isolados. Sistemas estáticos e superados, mantidos segundo seus interesses. A ciência espírita caracteriza-se pelo método da universalidade do ensino dos espíritos superiores, composto pela diversidade de origem de comunicações concordantes, que podem ser confirmadas em qualquer parte do mundo, em qualquer tempo, sendo esse o caráter essencial e próprio da doutrina espírita. Fim da nota do editor. Jamais um princípio geral é retirado de um fato isolado ou da afirmação de um único espírito, ou do ensinamento dado a um único indivíduo, ou de uma opinião pessoal. Qual seria o homem que poderia crer-se suficientemente justo para medir a justiça de Deus? Os numerosos exemplos citados nesta obra para estabelecer a sorte futura da alma poderiam ser multiplicados ao infinito, mas, como cada um pode observar outros análogos, seria suficiente de certa forma dar os tipos das diversas situações. Dessas observações, podem-se deduzir as condições de felicidade ou infelicidade na vida futura. Elas provam que a penalidade não falta a nenhuma prevaricação e que, conquanto não seja eterno, o castigo não é menos terrível segundo as circunstâncias. O Espiritismo não vem, portanto, por sua autoridade privada, formular um código de fantasia, sua lei. Início da nota do editor número 93. Após a apresentação de um resumo da doutrina em 25 conceitos fundamentais, Kardec define-os como representação da lei da justiça divina. Fim da nota do editor. No que se refere ao futuro da alma, deduzida de observações feitas sobre o fato, pode ser resumida nos pontos seguintes. Primeiro, a alma ou espírito sujeita-se, na vida espiritual, às consequências de todas as imperfeições das quais ela não se despojou durante a vida corporal. Seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau de sua depuração ou de suas imperfeições. Segundo, sendo todos os espíritos perfectíveis, em virtude da lei do progresso, trazem em si os elementos de sua felicidade ou de sua infelicidade futura e os meios de adquirir uma e de evitar a outra trabalhando em seu próprio adiantamento. Início da nota do editor número 94. Neste item segundo, fundamental, somente presente na versão legítima de 1865, Kardec, antes de tudo, demonstra a mais completa responsabilidade moral do espírito, proporcional ao seu desenvolvimento intelectual. Submetido às leis naturais que regem a alma, sua felicidade ou infelicidade resulta unicamente de sua livre vontade, e qualquer mudança depende de seu esforço e sua conscientização. Essa teoria moral autônoma é oposta às ideias de intervenção divina, castigos e recompensas impostos por uma deliberação da vontade divina, queda, pecado e karma, presentes na visão heteronômica das religiões ancestrais. Fim da nota do editor. Terceiro, a felicidade perfeita está ligada à perfeição, ou seja, à depuração completa do espírito. Toda imperfeição é uma causa de sofrimento, da mesma forma que toda qualidade adquirida é uma causa de satisfação e de atenuação dos sofrimentos, donde resulta que a soma da felicidade e da infelicidade está na razão da soma das qualidades boas ou más que possui o espírito. Quarto, a punição é sempre a consequência natural da falta cometida. Início da nota do editor número 95. Enquanto consequência natural, a punição, ressignificada na doutrina espírita, é o sofrimento moral do espírito, que é inerente à imperfeição. Só é responsável moralmente aquele que tem conhecimento de que seu ato infringe as leis morais presentes em sua consciência em virtude de sua inteligência, praticando assim o mal ou as faltas. Quando repetidos,
transformam-se em hábitos adquiridos ou imperfeições, condição de total responsabilidade do espírito que escolheu esse caminho em virtude do livre-arbítrio, e deve dele sair, retornando ao bem pelo arrependimento, pela expiação e pela reparação. Fim da nota do editor. O espírito sofre pelo próprio mal que fez, de maneira que, estando sua atenção concentrada incessantemente sobre as consequências desse mal. Início da nota do editor número 96. A consequência do mal convertido em hábito adquirido está na sua inerência ao sofrimento moral, de modo que, enquanto permanecer o hábito, o sofrimento será contínuo e o espírito imperfeito terá sua atenção concentrada incessantemente como estímulo para que se arrependa e o supere. Fim da nota do editor. Compreende-lhe melhor os inconvenientes e é motivado a corrigir-se. Quinto, a punição varia segundo a natureza e a gravidade da falta. A mesma falta pode, assim, dar lugar a punições diferentes, segundo as circunstâncias atenuantes ou agravantes nas quais ela foi cometida. Sexto, não há, em relação à natureza, a intensidade e a duração do castigo, nenhuma regra absoluta e uniforme. A única lei geral é que toda falta recebe sua punição e toda boa ação, sua recompensa segundo o seu valor. Início da nota do editor número 97. Há uma semelhança entre as leis naturais do mundo material e do mundo moral. Dois corpos se atraem mutuamente, com força proporcional às suas massas. Quando o espírito consciente comete uma falta, terá um sofrimento moral inerente a ela e, quando realiza uma boa ação, sentirá felicidade proporcional e crescente, segundo a lei da justiça divina. Fim da nota do editor. Sétimo, sendo a justiça de Deus infinita, é mantida uma conta rigorosa do bem e do mal. Se não há uma única má ação, um único mau pensamento que não tenha suas consequências fatais, não há uma única boa ação, nem um único bom movimento da alma. Em suma, o mais singelo mérito, que seja perdido, mesmo nos mais perversos, porque é um começo de progresso. Início da nota do editor número 98. O espírito perverso está sob a lei do progresso, e, mesmo nessa condição, quando faz uma boa ação, sente uma felicidade proporcional ao gesto. Essa sensação íntima do espírito é um estímulo para o arrependimento e retomada ao caminho do bem. Fim da nota do editor. Oitavo, a duração do castigo está subordinada ao aperfeiçoamento do espírito culpado. Nenhuma condenação por um tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para pôr fim aos sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação, em resumo, um aperfeiçoamento sério, efetivo, assim como um retorno sincero ao bem. Início da nota do editor número 99. Didaticamente, podemos interpretar expiação como o aperfeiçoamento sério e efetivo, e reparação como um retorno sincero ao bem. No item 23, Kardec define arrependimento como fato da livre vontade do homem. Ou seja, o espírito imperfeito primeiro conscientiza-se e escolhe superar sua condição. Faz então a escolha das provas como expiação, objetivando seu aperfeiçoamento, retornando assim ao bem, conquistando a felicidade ao desenvolver as faculdades de sua alma. Fim da nota do editor. O espírito é, assim, sempre o árbitro de seu próprio destino. Ele pode prolongar seus sofrimentos por seu endurecimento no mal, aliviá-los ou abreviá-los por seus esforços para fazer o bem. Uma condenação por um tempo determinado qualquer teria o duplo inconveniente de ou continuar a atingir o espírito que se houvesse aperfeiçoado, ou cessar quando ele ainda estivesse no mal. Deus, que é justo, pune o mal enquanto este existe, e encerra a punição quando o mal não existe mais. Assim se acha confirmada esta expressão: eu não quero a morte do pecador, mas que ele viva, e eu o acusarei até que ele se arrependa. Início da nota do autor número 100. Se o ímpio faz penitência de todos os pecados que cometeu, se ele guarda todos os meus preceitos e age segundo a equidade e a justiça, ele certamente viverá e não morrerá, eu não me lembrarei mais das iniquidades que ele tenha cometido. Ele viverá nas obras de justiça que terá feito. Quero eu a morte do ímpio, diz o Senhor Deus? E não quero antes que ele se converta, retire-se do mau caminho e viva. EZ, 18:21-23, 23h11. Fim da nota do autor. Nono. Estando a duração do castigo subordinada ao arrependimento. Início da nota do editor número 101. A teoria moral espírita ressignifica o termo castigo. Na moral heteronoma presente nos dogmas, ele é o ato do Deus vingativo, que exige a submissão do ser que pecou e sua penalização como instrumento opressivo. No espiritismo, o castigo é a condição de sofrimento moral inerente à imperfeição. Portanto,
A duração do castigo está condicionada à vontade daquele que sofre. Deus não castiga, nem precisa perdoar, ele espera o inevitável arrependimento, pois todos os espíritos, sem exceção, serão felizes por seu esforço e sua escolha. Essa é a mais perfeita definição da justiça divina enquanto autonomia moral. Fim da nota do editor. Resulta daí que o espírito culpado que não se arrependesse e jamais se aperfeiçoasse sofreria sempre, e que, para ele, a pena seria eterna. A eternidade das penas deve então ser entendida no sentido relativo, e não no sentido absoluto. Início da nota do editor número 102. Essa definição de Allan Kardec, presente na obra original, é de importância primordial. A expressão penas eternas, dogma da vingança divina, ressignificada, ganha no Espiritismo seu real sentido, a relatividade. Pois se refere a uma ilusão do espírito imperfeito que sofre por suas próprias escolhas. É uma ilusória fuga da responsabilidade, pela insistência no mau comportamento, que lhe dá a impressão de um sofrimento eterno que acabará também por um ato de sua vontade livre, pois é sempre temporário. Fim da nota do editor. 10º. Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é de não ver o fim de sua situação e de acreditar que sofrerão sempre. É para eles um castigo que lhes parece ser eterno. Início da nota do editor número 103. Perpétuo é sinônimo de eterno. Dizemos o limite das neves perpétuas, os gelos eternos dos polos. Dizemos também o secretário perpétuo da academia, o que não quer dizer que ele o será perpetuamente, mas apenas por um tempo ilimitado. Portanto, eterno e perpétuo são empregados no sentido de indeterminado. Nessa acepção, podemos dizer que as penas são eternas se entendermos que elas não têm uma duração limitada. As penas são eternas para o espírito que não lhes pode divisar o término. N do A. 11º. É possível que um espírito não se aperfeiçoe jamais? Não. De outro modo, ele seria fatalmente votado a uma inferioridade eterna e escaparia à lei do progresso que rege providencialmente todas as criaturas. Tendo sempre o espírito seu livre-arbítrio, seu aperfeiçoamento é por vezes muito lento, e sua obstinação no mal, muito tenaz. Ele pode persistir anos e séculos, mas chega sempre um momento no qual sua teimosia em enfrentar a justiça de Deus se dobra diante do sofrimento e em que, apesar de sua soberba, ele reconhece o poder superior que o domina. Assim que se manifestam nele as primeiras luzes do arrependimento. Início da nota do editor número 104. O espírito errante, que sofre moralmente, em virtude de sua imperfeição, vive a ilusão de que essa condição lhe será eterna. O seu arrependimento, como ato consciente da vontade livre, por si só lhe dá nova perspectiva. Ele vê agora a oportunidade de mudar e experimenta um bem-estar que o consola. Dessa forma, escolher uma encarnação penosa está na perspectiva do remédio amargo que cura, e ele escolhe livremente tomá-lo, pois o resultado definitivo importa-lhe mais que o transitório fel. Fim da nota do editor. Deus lhe faz entrever a esperança. 12º. Quaisquer que sejam a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus nunca os abandona. Todos têm seu anjo guardião que vela por eles, observa-lhes os movimentos da alma e se esforça para neles suscitar bons pensamentos, o desejo de progredir e de reparar numa nova existência o mal que fizeram. Porém, o guia protetor age quase sempre de maneira oculta, sem exercer nenhuma pressão. O espírito deve se aperfeiçoar por conta da sua própria vontade, e não em decorrência de qualquer coerção. Ele age bem ou mal em virtude de seu livre-arbítrio, mas sem ser fatalmente impelido em um sentido ou outro. Se ele faz o mal, sujeita-se às consequências enquanto persistir no mau caminho. Desde que dá um passo em direção ao bem, ele sente imediatamente os efeitos. 13º. Seria um erro crer que, em virtude da lei do progresso, a certeza de chegar cedo ou tarde à perfeição e à felicidade pode ser, para o espírito mau, um encorajamento a perseverar no mal, a se arrepender mais tarde. Primeiro, porque o espírito inferior não vê o fim de sua situação. Em segundo lugar, porque, sendo o espírito o artífice de sua própria infelicidade, termina por compreender que dele depende fazê-la cessar e que, quanto mais tempo persistir no mal, por mais tempo será infeliz. Que seu sofrimento durará para sempre se ele próprio não lhe puser fim. Será então de sua parte um cálculo errado, pelo qual ele seria o primeiro enganado. Se, ao contrário, segundo o dogma das penas irremissíveis, toda a esperança lhe está para sempre interditada, ele persevera no mal porque não tem nenhum interesse em volver ao bem, que proveito algum lhe traz. A razão diz de que lado está a verdadeira justiça providencial, e onde melhor se mostra o amor de Deus por suas criaturas.
Início da nota do editor número 105. O Espiritismo estabelece a abordagem racional e experimental dos fatos da vida futura, superando a fé cega do pensamento dogmático. Fim da nota do editor. 14. Diante dessa lei, cai igualmente a objeção tirada da presciência divina. Deus, criando uma alma, sabe efetivamente se, em virtude de seu livre arbítrio, ela tomará o bom ou o mau caminho. Sabe que ela será punida se agir mal. Mas sabe também que esse castigo temporário é um meio de fazê-la compreender seu erro e de fazê-la adentrar no bom caminho, a que chegará cedo ou tarde. Segundo a doutrina das penas eternas, Deus sabe que a alma falhará e está de antemão condenada a torturas sem fim. A razão diz também de qual lado está a verdadeira justiça de Deus. 15. Cada um é responsável apenas por suas faltas pessoais. Ninguém carrega a pena das faltas de outrem. Início da nota do autor número 106. A alma que peça é a que morre. O filho não carregará a iniquidade do pai, e o pai não carregará a iniquidade do filho. A justiça do justo estará sobre ele, e a impiedade do ímpio estará sobre ele. EZ, 18h20. Fim da nota do autor. A menos que tenha dado lugar a tal, seja provocando-as por seu exemplo, seja não as impedindo quando tinha esse poder. Responde-se não somente pelo mal que se fez, mas também pelo bem que se poderia fazer e não se fez. Início da nota do editor número 107. O mal está em estacionar de forma voluntária e consciente diante da condição natural da evolução do espírito. Assim, perdem-se as oportunidades na encarnação, tanto fazendo o mal quanto deixando de fazer o bem. Fim da nota do editor. É assim, por exemplo, que o suicida é sempre punido, mas aquele que, por sua dureza, impele um indivíduo ao desespero e daí a destruir-se, sujeita-se a uma pena ainda maior. 16. Não ocorre o mesmo segundo a doutrina vulgar do inferno. O inferno é o mesmo para todos. Nele, o culpado de uma única falta sujeita-se ao mesmo suplício eterno de quem cometeu milhares. Se não fosse assim, o inferno não seria mais o inferno, pois haveria almas menos infelizes do que outras. Início da nota do editor número 108. O Espiritismo demonstra o conceito de graduação e proporcionalidade da sensação de felicidade ou infelicidade do espírito, relativamente às suas qualidades boas ou más. Mas sempre a infelicidade é temporária, e a felicidade suprema é o destino de todos os seres. Fim da nota do editor. 17. Embora a diversidade das punições seja infinita, há aquelas que são inerentes à inferioridade dos espíritos e cujas consequências, exceto as nuances, são quase idênticas. A punição mais imediata, sobretudo para os que se apegaram à vida material negligenciando o progresso espiritual, consiste na lentidão da separação da alma e do corpo, nas angústias que acompanham a morte e o despertar na outra vida, na duração da perturbação que pode durar meses e anos. Para aqueles, ao contrário, cuja consciência é pura, que durante a vida se identificaram com a vida espiritual e se desapegaram das coisas materiais, a separação é rápida, sem abalos, o despertar pacífico e a perturbação quase inexistente. 18. Um fenômeno muito frequente nos espíritos de certa inferioridade moral consiste em acreditar que ainda estão vivos, e essa ilusão pode prolongar-se durante anos ao longo dos quais experimentam todas as necessidades, todos os tormentos e todas as perplexidades da vida. 19. Para o criminoso, a visão incessante de suas vítimas e das circunstâncias do crime é um cruel suplício. Certos espíritos estão mergulhados em espessas trevas. Outros estão num isolamento absoluto no meio do espaço, atormentados pela ignorância de sua posição e de seu destino. Os mais culpados sofrem torturas indescritíveis, tanto mais pungentes quanto não lhes veem o fim. Muitos são privados da visão dos seres que lhes são caros. Todos, geralmente, suportam com intensidade relativa os males, as dores e as necessidades que fizeram os outros suportar. É um suplício para o orgulhoso ver-se relegado às últimas posições, enquanto acima dele, cobertos de glória e de festas, estão aqueles que ele desprezou na terra. Para o hipócrita, ver-se penetrado pela luz que ponha nos seus mais secretos pensamentos que todos podem ler, sem nenhum meio para se esconder e dissimular. Para o sensual, ter todas as tentações, todos os desejos, sem poder satisfazê-los. Para o avaro, ver seu ouro dilapidado e não poder retê-lo. Para o egoísta, ser abandonado por todos e sofrer tudo o que outros sofreram por ele. Terá sede e ninguém lhe dará de beber, terá fome e ninguém lhe dará de comer. Nenhuma mão amiga vem apertar a sua, nenhuma voz compassiva o vem consolar. Ele só pensou em si mesmo durante a vida,
ninguém pensa nele nem o lamenta após a morte. 20º. O meio de evitar ou atenuar as consequências de seus defeitos na vida futura é desfazer-se deles o máximo possível durante a vida presente, reparar o mal para não ter que fazê-lo mais tarde de forma mais terrível. Quanto mais demora a se desvencilhar de seus defeitos, mais penosas são as consequências e mais rigorosa será a reparação. Início da nota do editor número 109. Nas imperfeições morais do espírito, da mesma forma que nos vícios que causam dependência, o esforço exigido para retomar o estado de equilíbrio deve ser tanto maior quanto mais longo e intenso tenha sido o período de sua formação. Fim da nota do editor. 21º. A situação do espírito, a partir de sua entrada na vida espiritual, é a que ele preparou para si durante a vida no corpo. Mais tarde, outra encarnação lhe é dada, e por vezes imposta. Início da nota do editor número 110. O significado dessa imposição está no sentido da inevitabilidade da lei natural do progresso espiritual, que só ocorre de forma livre e consciente. Assim, uma nova encarnação é sempre decorrência natural e inevitável da lei do progresso, mas o melhorar-se é invariavelmente um ato da vontade livre. Uma encarnação é dada quando é escolhida livremente como prova ou expiação pelo espírito que deseja superar sua imperfeição e reparar o mal que fez. Já a situação de uma encarnação imposta somente ocorre quando o espírito ainda é ignorante para escolher por si mesmo, por ser necessária ao progresso, ou então muito endurecido, pois nessa condição não consegue escolher de forma consciente. Nesses casos, porém, o objetivo da encarnação é o de levá-lo à condição de escolher conscientemente, por seu próprio despertar, conforme afirma o item 8 do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos, ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses as escolhem livremente. Fim da nota do editor. Para a expiação e a reparação por meio de novas provas, mas ele a aproveita em maior ou menor proporção em virtude de seu livre-arbítrio. Se ele não a aproveitar, será uma tarefa para recomeçar cada vez em condições mais penosas, de modo que se pode dizer que aquele que sofre muito sobre a terra tinha muito a expiar. Início da nota do editor número 111. O sofrimento sobre a terra, ou as vicissitudes e atribulações, no sentido aqui proposto, trata-se de um ato da vontade livre ou expiação. O espírito escolhe as provas quando está consciente e faz uso do livre-arbítrio para superar suas imperfeições. O exemplo seguinte, daquele que goza da felicidade aparente, apesar de seus vícios e sua inutilidade, refere-se àquele que vive despreocupado das suas necessidades espirituais até se arrepender, trabalhando para seu aperfeiçoamento, conforme descrito no item 8º. Fim da nota do editor. Os que gozam de uma felicidade aparente, apesar de seus vícios e sua inutilidade, certamente pagarão caro numa próxima existência. É nesse sentido que Jesus disse: Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. O Evangelho segundo o Espiritismo, capitão. V. 22º. A misericórdia de Deus é infinita, sem dúvida, mas não é cega. Ela coloca como condição o arrependimento, a expiação e a reparação. O culpado que ela perdoa não é exonerado, enquanto não cumprir essas condições. Início da nota do editor número 112. Como a lei natural caracteriza-se pela regularidade dos fenômenos, a imperfeição e o sofrimento moral inerente a ela só podem ser superados pelo ato consciente da vontade, pelo esforço sincero e pelo retorno ao bem. Assim, o estado de imperfeição é temporário, enquanto o caminho para o bem e a conquista da felicidade suprema são uma destinação absoluta. Fim da nota do editor. Sujeita-se às consequências de suas faltas. Por misericórdia infinita, deve-se entender que Deus não é implacável e deixa sempre aberta a porta para o retorno ao bem. 23º. Sendo as penas temporárias e subordinadas ao arrependimento, que é o fato da livre vontade do homem. Início da nota do editor número 113. O fato da livre vontade do espírito é o objeto específico da moral espírita enquanto conhecimento científico obtido pela observação. Desse modo, o arrependimento, no âmbito da lei natural, caracteriza-se como retomada de consciência, permitindo a condição de livre escolha, imprescindível para o espírito reencontrar o caminho do bem, condição para a felicidade. Fim da nota do editor. São ao mesmo tempo os castigos e os remédios que devem ajudar a curar as feridas do mal. Os espíritos em punição são, portanto, não como condenados perpetuamente, mas como doentes no hospital,
que sofrem da doença que quase sempre é culpa sua e dos meios curativos dolorosos que ela demanda, mas que são a esperança da cura, e que curam tanto mais rápido quanto mais exatamente sigam as prescrições do médico que vela sobre eles com solicitude. Início da nota do editor número 114. A recuperação do estado de equilíbrio ou cura da doença está relacionada à força do organismo em se reorganizar, representada pelo sistema imunológico, combatendo o agente agressor, recuperação tecidual, restabelecimento funcional. Por efeito de comparação, a força de restabelecimento do equilíbrio do espírito é a sua vontade livre e consciente, superando a imperfeição e retomando o caminho do bem. Fim da nota do editor. Se prolongam seus sofrimentos por sua própria culpa, o médico nada tem com isso. 24º. Deus, questiona-se, não demonstraria um amor maior por suas criaturas se as tivesse criado infalíveis, e por conseguinte, isentas das vicissitudes ligadas à imperfeição? Para isso teria sido necessário que ele criasse seres perfeitos, sem nada adquirir nem em conhecimentos, nem em moralidade. Sem nenhuma dúvida, poderia tê-lo feito. Se não o fez, deve ter tido motivos que ainda escapam à nossa razão e cuja sabedoria compreenderemos mais tarde. Os homens são imperfeitos, e como tais, sujeitos a vicissitudes mais ou menos penosas. É preciso aceitar o fato, já que existe. Inferir que Deus não seja bom nem justo seria revoltar-se contra ele. 25º. Seria injustiça se Deus tivesse criado privilegiados, mais favorecidos que outros, gozando sem trabalho da felicidade que outros somente alcançam com dificuldade ou jamais podem alcançar. Mas onde sua justiça brilha é na igualdade absoluta que preside a criação de todos os espíritos. Todos têm o mesmo ponto de partida. Nenhum espírito, em sua formação, é mais bem dotado que outro. Nenhum que tenha sua marcha ascensional facilitada por exceção. Aqueles que chegaram ao fim passaram, como os outros, pela fieira das provas e da inferioridade. Admitido isto, o que há de mais justo que a liberdade de ação deixada a cada um? A estrada da felicidade está aberta a todos. O fim é o mesmo para todos. As condições para atingi-lo são as mesmas para todos. A lei gravada em todas as consciências é ensinada a todos. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não o do favor, a fim de que cada um pudesse dela ter o mérito. Cada um é livre para trabalhar ou nada fazer por seu próprio adiantamento. Aquele que trabalha muito depressa é mais cedo recompensado. Aquele que se desvia no caminho ou perde tempo atrasa sua chegada e só pode culpar a si mesmo. O bem e o mal são voluntários e facultativos. O homem, sendo livre, não é fatalmente impelido nem a um nem a outro. Início da nota do editor número 115. Sendo o bem e o mal voluntários e facultativos, e o homem livre para fazer suas escolhas, a teoria moral espírita define-se pela autonomia. Desde o início da civilização as massas estão submetidas à fé cega e à obediência passiva, tornando o indivíduo simples máquina organizada, sem uma meta, sem responsabilidade, sem outro freio senão a lei civil, e bom para ser explorado como um animal inteligente. A Gênese, capitão 1, item 37. O Espiritismo, participando das ideias progressistas, colabora para a emancipação intelectual e moral da humanidade, o que, permitindo a transformação de hábitos e relações sociais, resultará numa revolução moral e na regeneração da humanidade. Fim da nota do editor. Tal é a lei da justiça divina, a cada um segundo suas obras, no céu como na terra. Fim do capítulo 8.